Olá, desejo que todos estejam bem. Hoje eu vou refletir com vocês sobre as diferenças individuais, falando um pouquinho sobre os temperamentos. Então, para começar, eu vou lançar algumas perguntas. Você sabia que a nossa presença informa uma série de possibilidades sobre nós? E que essas informações estão relacionadas ao nosso temperamento? Mas vamos lá. Você identifica o seu temperamento? Para começar, vamos refletir sobre o que é esse temperamento que tanto as pessoas têm dúvida, né? Como é o meu jeito de ser? Como o meu jeito de ser interfere na minha vida pessoal, na minha vida social? Então, para a gente começar, temperamentos, né? O que são temperamentos humanos? São aspectos presentes na personalidade de cada ser humano que indicam como será o nosso comportamento e a forma que lidaremos com as situações propostas pelo mundo, incluindo o ambiente de trabalho. Antes de partir para a explicação dos tipos de temperamento, você deve saber primeiro qual a diferença deles para a personalidade. A personalidade é formada conforme nossas vivências e principalmente nossas influências. Então, quando a gente discute sobre temperamento e personalidade, a gente precisa pensar que o temperamento, a gente já nasce, cada criança tem o seu temperamento, a gente percebe logo ali nos primeiros dias de vida. Mas que a personalidade, ela vai se formando de acordo com as influências que ela vive no meio social. E pensando em meio social, a primeira sociedade que nós vivemos é a nossa família. Então, muito da personalidade do pai e da mãe vai influenciar no desenvolvimento da criança. Mas quais são esses tipos de temperamentos, né, que existem? Então, vou falar um pouquinho do colérico. O colérico são pessoas que possuem como característica a expansividade, tendo uma grande habilidade para liderar e se engajar em desafios. Os coléricos podem apresentar comportamentos como a explosividade e a soberba, tendo que se equilibrar para atingir o patamar da humildade. Esse é o grande desafio da pessoa que tem um comportamento colérico. Então, ao mesmo tempo, ele é expansivo, ele tem habilidades para liderar, para se engajar em desafios, mas ele precisa ter uma autorregulação para não ser explosivo, para não ser desrespeitoso, né? E precisa desse equilíbrio para desenvolver uma humildade dentro deste temperamento. O melancólico são pessoas que costumam ser o poder da decisão, que são persistentes, mas com toda essa firmeza que essa pessoa tem, pode fazer com que os melancólicos vejam as coisas com menos leveza e mais inflexibilidade. Então, são aquelas pessoas que sabem tomar decisão, mas que são mais inflexíveis. O fleumático são pessoas calmas e pacientes, se adequando ao ambiente e, por conta disso, possuem a facilidade de se comunicar com diferentes grupos. O cuidado que o fleumático precisa ter é que toda essa fluidez pode fazer com que ele não tome tantas iniciativas e acabe se encontrando num local de comodismo, né? Eu vou me tornar mais dependente da atitude dos outros. Já o sanguíneo é aquela pessoa super extrovertida, costuma ser o centro das atenções. O tipo sanguíneo deve tomar muito cuidado para não ser exagerado na sua busca pela atenção. Então, são aquelas pessoas que precisam, dentro do círculo que ela vive social, chamar atenção para se sentir aceita, para se sentir querida. Mas por que é importante dentro da parentalidade os pais identificarem os seus temperamentos? Como eu disse, né, no início, a criança já tem um temperamento nato, mas esse temperamento do pai, da mãe, mais a personalidade do pai, da mãe, vai trazer influências para o desenvolvimento emocional da criança.
Se nós já sabemos que os pais são os principais influenciadores na vida dos filhos, então é preciso que vocês se desenvolvam e desenvolvam principalmente o autoconhecimento, para poder reconhecer e ajudar a sua criança a lidar com as suas frustrações. Muitas vezes, os pais acabam se frustrando por não conseguirem lidar com o comportamento do filho, pois em diversas situações vivenciadas se enxergam, né? Enxergam muito de suas características na característica da sua criança. E isso faz com que o conflito e a falta de conexão aconteça na relação familiar, né? Então, até o cuidado do casal se olhar, né? Entender o temperamento de cada um, entender a personalidade de cada um e criar conexões para que exista uma relação mais respeitosa. Sabendo então que o temperamento é tido como um elemento que já nasce com a pessoa, também podemos afirmar que ele pode ser controlado através do autoconhecimento. Então, por que é importante a gente se autoconhecer, né? Para conhecer as nossas fragilidades, as nossas habilidades e saber lidar em diversas situações do nosso cotidiano, dentro da nossa família e em outros espaços. Então, para poder ajudar a sua criança, é de grande importância que os pais primeiro se ajudem para poder atuar nesse desenvolvimento. Sei que não é tão fácil assim, pois é preciso que os pais identifiquem as feridas de sua criança interior para poder curá-las e romper ciclos que muitas vezes promovem no núcleo familiar rupturas emocionais em todos os envolvidos. Então, vale a gente parar, né? Pensar como pais, quem vocês foram na infância? Como foi a primeira infância de vocês? Quais as informações que vocês receberam dos pais de vocês? E como eu já falei numa outra apresentação, os pais de vocês também não têm culpa. A gente carrega, né? A gente carrega emoções, a gente carrega comportamentos em cada geração. O que a gente precisa pensar é o que eu posso aproveitar da educação que eu recebi, dos temperamentos do meu pai, do meu temperamento, e o que eu preciso romper para criar um ciclo dentro da sua família e principalmente como influência para o seu filho, que seja um ciclo de uma educação afetiva e efetiva. Vale essa reflexão hoje. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço em todos vocês.